Oi galera, tudo bom? A gente vai falar hoje sobre o descobrimento do Brasil, rapidamente, para vocês entenderem. E aí a gente, para iniciar falando sobre como foi esse descobrimento, a gente vai falar um pouco sobre Portugal, porque Portugal tem tudo a ver com a gente, né? Por isso que nós falamos português, não português de Portugal, mas nós falamos português oriundo da cultura e da língua portuguesa de Portugal. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso. Então precisamos entender qual é o papel de Portugal nesse período. Então, se fala, né, que o Brasil foi descoberto por, pelos portugueses, mas na verdade o Brasil já era habitado, né? Então, na verdade, quem propriamente descobriu o Brasil foram os índios, que já viviam aqui. Agora, a nação economicamente evoluída, europeia, né? É, que encontrou, que descobriu essas terras, foi Portugal. E aí, vamos entender um pouco. Em 1500, mais propriamente, 22 de abril de 1500, chega-se a expedição de Cabral ao Brasil. Mas vamos entender Portugal antes disso. Portugal saiu na frente por ter uma economia mais organizada, por ter um sistema político mais controlado. Portugal era uma nação evoluída e investiu muito nas grandes navegações. Antes de 1500, já se iniciava uma corrida para as Índias. O que eram as Índias? Terras lá, mais ou menos onde fica hoje a Índia, mas países da Arábia e tal, pela busca de especiarias como pimenta do reino, noz moscada, que eram temperos, que eram temperos e condimentos muito usados pela coroa, pelos nobres, e isso valia dinheiro. Então houve um grande investimento na busca de rotas comerciais para para trazer, né, para comercializar esses tipos de especiarias. Só que as rotas ficaram manjadas. Então havia saques de piratas, havia conflitos, havia disputa. E aí eu vou mostrar no mapa por onde eram essas rotas. E aí criou-se a busca de novas rotas, novos meios de chegar. Até um período, é, 400, por aí, melhor, na Idade Média, podemos dizer, tinha-se uma cultura de que a Terra era quadrada. E se você andasse muito longe da Terra, né, navegasse muito distante da margem terrestre, você cairia num abismo sem fim. E isso evoluiu por muito tempo. Só que começou a ser descredibilizada, começou a ter estudos falando que não, a Terra é redonda. E aí, lógico, se a Terra é redonda, dá para chegar contornando. E foi o que aconteceu. Cristóvão Colombo foi o primeiro, baseado nessas ideias, a encontrar o continente americano em 1400, se eu não me engano, em 79, uma data, se eu não tenho essa data marcada, mas Cristóvão Colombo encontrou primeiro as Américas. E aí, visando encontrar terras já baseadas, já tinha indícios de que havia terra no sul do Oceano Atlântico, é, visando também novas rotas para as Índias, Pedro Álvares Cabral, na sua expedição portuguesa, acaba em 22 de abril de 1500 encontrando, avistando um monte que ele chamou de Pascoal, porque era no período da Páscoa. E aí começam então os primeiros contatos com os povos nativos. Já tinha-se milhões de indígenas nas margens, vivendo na região brasileira. Então, existia muita gente, muitas pessoas já viviam nessas terras. E aí teve esse contato com os nativos. Ou seja, mas a gente precisa entender que Portugal, mesmo encontrando o Brasil, não deu tanta moral para o Brasil nesse período, porque era muito lucrativo às Índias. Tanto é que Pedro Álvares Cabral continuou a sua expedição e encontrou as Índias, ele chegou até as Índias. E aí a gente tem esse contexto. O que foi, o que possibilitou que Portugal fosse forte. Portugal encontrou outras terras, novas ilhas, tem muitas colônias portuguesas na África também, em regiões da América Central. Portugal possibilitou encontrar novas terras e ser influente nesse processo por causa do seu poder naval. Tá? Existe uma escola especializada em táticas de navegação, né? Como controlar as caravelas. O que é umas caravelas? As embarcações movidas a vela ou a vento, propriamente dito. Grandes tecidos presos em armações de madeira que eram controlados para que o vento as levasse
para determinados lugares. E aí existia uma escola que, além de ensinar essas táticas, ela também pesquisava técnicas de navegação. E isso era de Portugal, a escola de Sagres. Então, Portugal era muito evoluído no sentido de táticas de navegação para a época, né? Hoje em dia, se a gente for analisar isso aí, é como se comparar um Fusquinha 69 com uma Ferrari de hoje em dia, né? As embarcações de hoje em dia são muito maiores. Então deu para entender os conceitos de por que Portugal teve grande poder no sentido de navegações e quando chegou ao Brasil, a busca, o que era, eles queriam até encontrar as terras, mas o objetivo maior era sim chegar até as Índias. Por isso que a gente fala português, não português de Portugal, mas a gente fala português. E, e os nossos outros vizinhos aqui do Brasil falam todos espanhóis, pelo simples motivo, foram encontrados e colonizados por países pela Espanha. Então falam língua latina, né? O espanhol, tipo nós. Entendeu? Nosso português é diferente de Portugal, o espanhol deles é diferente do espanhol da Espanha, mas influenciado pela cultura espanhola e nós influenciados pela cultura portuguesa, beleza?